Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos mais uma vez reflexionando sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, pois que o nosso Mestre é o caminho, é a verdade. Os seus ensinamentos são a única forma, o único meio que nós dispomos para alcançarmos a nossa elevação espiritual e para salvarmos a nós mesmos. Quanto esperaram os hebreus pelo Messias, considerando que a salvação seria alguém que viesse dos céus para eliminar os seus inimigos. No entanto, Jesus veio revelar que a salvação acontece dentro de nós, dos nossos corações, da nossa reforma íntima. Por isso, hoje nós vamos reflexionar sobre o tema: quem será salvo? Sabemos que nós estamos no período final já da transição planetária. Conforme o Espírito de Verdade, essa transição planetária de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração iniciou-se 100 anos antes do advento do Espiritismo. E conforme o Espírito Emmanuel e outros espíritos, essa transição ela encontra o seu fim lá por volta do ano 2057, ou seja, nós temos somente 35 anos para promovermos a regeneração de nossas almas, essa regeneração necessária para que possamos nós reencarnarmos em um mundo de regeneração. Esse mundo está quase aí, cerca de 35 anos. Para a maioria de nós, esta será a última reencarnação. E aí, então, desencarnados, enfrentaremos o dito juízo final, pois que este é o final dos tempos. Não o final do mundo, mas o final dos tempos como a humanidade conhecia. Tempos de violência, de injúria, de calúnia, de maldade, de perversidade, de ciúmes, de inveja. Esse mundo, esse tempo, está acabando. Para que isso se faça, reencarnam milhões de espíritos superiores de outros orbes. Ao mesmo tempo, os espíritos que se destinam ao mal, perversos, e que não creem em Jesus, conforme nós veremos aqui, serão exilados, convidados a irem habitar um outro mundo. Não o mundo de regeneração que Jesus nos prometeu, pois que ele disse aos seus discípulos, aos apóstolos, na última ceia, que ele iria partir e vos preparar o lugar. Que lugar é esse? É um mundo de regeneração. Quem que não quer ir para esse mundo de regeneração? É um mundo onde não existe violência, onde não existe a diferença social, onde todos têm a oportunidade de ascenderem conforme o próprio empenho, ou seja, todos terão acesso à educação. Não haverá doenças no mundo de regeneração, não haverá doenças. Ainda até o final deste século, nós veremos a extinção de muitas doenças, porque ali já não reencarnarão nesse mundo de regeneração espíritos com expiações severas. Então teremos a cura de muitas doenças e não haverá esse tipo de sofrimento, de padecimento. Haverá provas, mas provas para o aprimoramento intelectual e moral, sem os sofrimentos que nós conhecemos aqui. Até o clima será mais ameno. Temperaturas por volta de 24, 26 graus durante o ano inteiro. Não haverá os extremos como nós vemos aqui, essas polaridades que nós vemos na política, na economia, na sociedade. Não haverá polaridades, porque lá todos se empenharão para o progresso individual e coletivo. Lá, no mundo de regeneração, reina a fraternidade, o espírito de fraternidade. Quem quer ir para lá?
para ir para lá, nós temos que nos salvarmos. Nos salvarmos. Não virá um espírito heróico que desce das nuvens, que vem do céu nos salvar, conforme criam os hebreus de outrora. Nós mesmos devemos nos salvar. E quem será salvo? Porque esta é a última reencarnação para a maioria de nós. E somente 1/3 da população humana, tá, reencarnada e desencarnada, adentrará no mundo de regeneração, reencarnará lá em um mundo de regeneração. Somente 1/3, imagine, de 10 pessoas que nós conhecemos, incluindo nós, desses 10, cerca de somente 3 adentrarão no mundo de regeneração. Então, o momento é agora, não é amanhã, depois de amanhã, porque se nós desencarnarmos daqui 1 hora, por exemplo, já estaremos nessa condição de talvez sermos enviados para o exílio, em um mundo de provas e expiações. Mas não é um mundo de provas e expiações que nem hoje. É um mundo de provas e expiações semelhante ao nosso mundo há 40 mil anos atrás. Nesse período, só havia na Terra a etnia negra e a amarela. E aí foram exilados da constelação do Cocheiro, desse sistema solar estelar quaternário, espíritos que vieram para cá. E aí então deram origem à etnia branca. Isso foi mais ou menos há 40 mil anos. Baseado nessa analogia, podemos entender em que situação nós vamos nos encontrar se formos exilados e ficaremos lá por séculos. Lá a agricultura é rudimentar, recém o início da agricultura. Os seres vivem em conflitos constantes para a sobrevivência. É uma luta pela sobrevivência constante contra o clima, contra a fome, contra os predadores que matam os seres humanos e conflitos entre os próprios seres humanos, uns matando aos outros, sem piedade, num instinto de conservação brutalizado, animalizado, vivendo como que na barbárie, e vivem da caça, da pesca e do extrativismo. Imaginemos nós reencarnando lá, com todas as facilidades que nós temos hoje. Quando os exilados de Capela vieram para cá, para o nosso mundo, eles foram recebidos por Jesus, que disse que ele ainda haveria de encarnar nesse mundo para auxiliar o progresso da humanidade e auxiliar o progresso deles, e que vencidas as expiações e as provas poderiam retornar aos seus mundos de origem, às suas pátrias. Mas por vezes isso não é possível. Se o espírito se demora muito no progresso, chega um ponto que ele não pode retornar, porque a diferença é muito, muito grande. Imaginemos que aqui o nosso mundo, esse nosso mundo, tá, de reencarnados, ele está 100 anos atrasado em evolução com relação à cidade colônia que conhecemos como nosso lar, daquela obra de André Luiz, psicografada pelo saudoso Chico Xavier. Chico Xavier disse que o nosso lar está a cerca de 100 anos à nossa frente. Agora imaginemos séculos e muitos séculos de diferença de evolução. Fica incompatível, fica difícil, o espírito já não consegue mais vibrar, já não pode nem retornar para o seu mundo de origem. E nós nos encontramos nessa situação limítrofe. Já está ali. Imaginemos que, entendamos que é cerca de 35 anos.
que esta provavelmente é a última reencarnação de nós aqui, antes deste julgamento, desta avaliação de onde nós podemos reencarnar novamente. E podemos nos salvarmos a nós mesmos. E nós veremos aqui como que isso acontece. Nós estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que são os nossos 2 livros de referência para o estudo, para a reflexão diária. Na dúvida, a gente recorre a essas obras. Na dúvida de algum aspecto filosófico e alguns pontos científicos, nós vamos para o Livro dos Espíritos. Nas questões do comportamento, dos pensamentos, dos sentimentos, a gente recorre ao Evangelho. São 2 livros de cabeceira. E hoje vamos falar, inclusive, um pouco sobre a questão desta guerra que está acontecendo, da Rússia e da Ucrânia. O que os espíritos superiores, o que Jesus tem a nos dizer a respeito disso? Porque nós reencarnamos e começamos a relativizar os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus, eles são leis divinas. Leis divinas são imutáveis. Não existe relativização com relação às leis divinas. Não existe mais ou menos certo. É certo ou errado. E nós sabemos que como a porta é estreita e que a larga é a porta da perdição, existem infinitas maneiras de fazer errado. E que existe uma única maneira de fazer certo. E muitas religiões se perderam nesse sentido, tentando adequar a sua religião às tendências, às preferências dos seus adeptos. Nós não gostamos de obedecer, nós somos resistentes a obedecermos. Quando nós lemos o Antigo e o Novo Testamento, em nenhum momento nós vamos ler ali que está escrito que Deus pediu que tal coisa fosse feita, ou que Jesus pediu que tal coisa. A palavra é ordenou. E Deus ordenou. E Jesus ordenou. Ordenou em nome de Deus. Mas nós não queremos obedecer. E quando alguém ordena, é aquilo. É aquilo ou não. Não existe meio termo. Ou cumpre a lei ou não cumpre a lei. Como nós somos imperfeitos, nós tentaremos cumprir a lei de maneira imperfeita ainda. Mas estaremos errando dentro do caminho. E se fizermos isso com amor, estaremos ainda mais avançados no nosso progresso. Porque conforme o Espírito Emmanuel descreve, quem erra amando já está no caminho. O que significa que nós não sabemos amar ainda. Até amando nós erramos. Mas se estivermos amando na hora do erro, amando mesmo, livre das paixões, nós já estaremos no caminho. E a referência de amor é Jesus. E já foi dito no Antigo Testamento a respeito daqueles que possuirão a terra, que herdarão a terra. Que terra é essa? É um mundo de regeneração, que para muitos pode ser considerado até mesmo um paraíso. Imaginemos sem doenças, sem problemas econômicos, conflitos sociais, a gente até pensa, baseado no que a gente vive hoje, nossa, isso é um paraíso. Só que isso não é um paraíso. O mundo de regeneração ainda nem é considerado um mundo feliz. Os mundos felizes ou ditosos vêm depois do mundo de regeneração. E serão cerca de 7.000 anos em um mundo de regeneração, progredindo nesse mundo, avançando, para que possamos conhecer os mundos felizes ou ditosos. O mundo de regeneração é um mundo de transição entre mundos de provas e expiações e mundos ditosos. Mas é uma maravilha reencarnar em um mundo de regeneração, comparado com o mundo em que vivemos hoje. E o que define um mundo não é o mundo em si, a matéria do planeta, alguma evolução geológica, meteorológica dele, não. O que define que ele já é um mundo mais evoluído são os seus habitantes.
Por isso o exílio. Aqueles que persistem no equívoco, no erro, na ignorância, serão convidados a se retirarem para um mundo que venha corresponder às suas tendências, às suas escolhas. Ninguém vai ser punido, vai por escolha. Hoje nós vemos no mundo como é difundido os ensinamentos de Jesus. Todos no mundo conhecem os ensinamentos de Jesus, mesmo que nunca tenham ouvido falar esse nome Jesus, porque os seus ensinamentos se difundiram em todo o mundo. Além do que, hoje com a internet, todos têm acesso à informação. Então, cada um busca o que quer. Né? Procura aquilo que guarda no seu coração, que corresponde ao seu tesouro. Se é materialista, procura a matéria e só vê aflição, angústia, medo durante a transição planetária. Mas nós comentamos que já era citado no Antigo Testamento aqueles que possuiriam a terra. E Jesus depois recorda isso quando fala das bem-aventuranças. E ele falou, bem-aventurados os que forem brandos, porque possuirão a terra. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Eu gosto muito, eu recorro à tradução do Evangelho de Haroldo Dutra Dias, porque ele traduz do grego para o português sem alteração. Então nós podemos consultar ali para saber as palavras que foram utilizadas. Brando, ao invés de brando, é utilizado o termo manso. Isso faz diferença na compreensão desta bem-aventurança. Bem-aventurados os que forem mansos, porque possuirão a terra. Esta bem-aventurança foi associada à bem-aventurança dos pacíficos por Kardec. Kardec coloca no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo os mansos, brandos e os pacíficos. Porque não há como ser manso sem ser pacífico. E a bem-aventurança é: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Interessante que nesta tradução do grego, do original, nós temos, ao invés de pacíficos, pacificadores. E isso também faz muita diferença. Porque eu posso ser pacífico evitando o conflito. E também estarei sendo manso nesse sentido, evitando o conflito. Só que não é essa a proposta do cristão. O cristão luta pela paz. O cristão luta pela paz. Aí então ele é um pacificador. Pacificador é aquele que promove a paz. E para promover a paz, ele se expõe à luta. E muitas vezes é agredido moralmente, é agredido fisicamente, é torturado e é morto um pacificador. Então, possuirão a terra os mansos, que devem ser pacificadores, ou seja, a inércia já é o mal. Não agir diante do mal promovendo o bem já é fazer parte do mal. Então não podemos mais ficar em cima do muro. E aí nós vemos a questão que nós podemos analisar hoje, da questão da guerra da Rússia e da Ucrânia. Qual é o posicionamento do cristão conforme Jesus? Primeiro vamos ver uma questão a respeito da guerra. O que os espíritos superiores, que falam em nome de Jesus, dizem a respeito da guerra? É a questão 742 do Livro dos Espíritos, onde está perguntado ali para o Kardec: que é o que impele o homem à guerra? E aí respondem os imortais: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões.
É uma espécie de alienação, até mesmo uma autoobsessão, muitas vezes, pela vaidade, pela prepotência, pelo orgulho. E aí prossegue na resposta: no estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Ou seja, o mais forte acha que tem o direito de dominar o mais fraco. Impelido, impulsionado pelas paixões, pelos sentidos, pelo estado primitivo, natural de ignorância, com a predominância material sobre a espiritual. E aí, na questão 744, Kardec pergunta: que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Ou seja, a guerra, pela lei divina, ela é compreendida como aceitável com um fim, com um objetivo, senão Deus impediria que acontecesse a guerra. Tudo o que acontece é porque Deus permite. Então tudo vem para o nosso bem. Ah, mas então a guerra é boa? Não. A guerra é consequência da ignorância humana. Mas quando ela acontece, ainda assim, Deus utiliza dela para o nosso progresso e pela aquisição da liberdade. Esta é a resposta. Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A liberdade e o progresso. E não é a liberdade somente territorial de um povo, é a liberdade da ignorância, da estupidez, da violência. A partir das guerras, nós vemos que a humanidade progride. Oramos para que esta seja a última guerra neste mundo de provas e expiações, porque sabemos que não haverá guerra em um mundo de regeneração, porque lá não existirão espíritos com desejo de guerra, de dominação sobre os outros, se considerando mais forte. Aquele que está numa condição de maior força vai ajudar o mais fraco. E aí isso tem tudo a ver com o ensinamento de Jesus com relação aos brandos. Por que Jesus, brandos ou mansos? Porque Jesus colocou que sabeis que foi dito aos amigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Ou seja, Jesus está falando do decálogo, das 10 leis morais, trazidas através da mediunidade de Moisés, dos 10 mandamentos, e está falando ali, se referindo ao matar, que é um crime gravíssimo. E Jesus coloca: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. A cólera é comparada a matar. Jesus coloca no mesmo nível. Diz que vai ser condenado da mesma maneira. E aí ele está falando também da injúria, da calúnia, da difamação, prosseguindo aqui. Quem fala mal dos outros está cometendo um crime grave, gravíssimo, conforme a lei divina. Então é necessário ser manso. Mas, e aí nós vamos até citar aqui o Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. E aí depois vem no Salmo 76, 9. Quando Deus se levantou para julgar, para salvar todos os mansos da terra. A gente vê como o termo manso se repete, diferente do brando, que é incomum no Antigo Testamento. E Jesus diz então que os mansos serão salvos. Mas será que eu sou manso? Será que eu sou manso? Dentro daquela perspectiva em que Jesus condena quem tem cólera, quem tem raiva, será que eu sou aquele que julga porque eu estou promovendo a discórdia, eu estou promovendo a violência, eu estou agredindo, eu sou oposto ao manso?
O meu dever não é julgar os outros. Ninguém reencarna para julgar os outros, mas para julgar a si mesmo, para criticar a si mesmo. Então, se eu faço isso, eu já não faço parte dos mansos. Mas existe uma outra compreensão a respeito dos mansos. Manso não é somente aquele que desrespeita, que não tem tolerância. Veja como a indulgência é importante, a tolerância. Se eu sou intolerante, eu já não sou manso. Se eu não perdoo, eu não sou manso. E eu não tenho o direito de escolher quem amar, inclusive, conforme Jesus ensinou. Eu tenho que amar todos, tenho que amar os inimigos. Porque amar faz parte da lei. A lei, ela diz que eu devo amar a todos, sem distinção, inclusive os inimigos. Então, se eu não amo os inimigos, se eu não tenho tolerância, eu já não sou manso. Mas existe um outro tipo de manso para reflexão. Um manso a mais para reflexionarmos. Porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento destacam dois mansos. Ele não diz que não haviam outros, mas ele destaca dois que são mansos. No Antigo Testamento, quem se destacava como manso era Moisés. No Novo Testamento, quem se destaca como exemplo de manso é Jesus. E ele muitas vezes se referia a ele dizendo assim, ó, eu que sou humilde e manso. Olha só, humilde e manso. Duas virtudes que ele destacava que ele tinha, que ele representava isso. Nós vamos reflexionar a respeito disso também. Mas primeiro vamos voltar a Moisés. Como é que Moisés, que matou um homem, pode ser considerado manso? Porque está lá em Números 12, versículo 3. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mais do que todos. Que manso é esse? Esse manso é o manso com referência a Deus. Jesus falou do manso em referência aos homens, aos seus iguais. Aqui está havendo uma referência de manso com relação a Deus. Porque Moisés, na hora que passa por esse processo de metanoia, de conversão a Deus, ele age plenamente conforme a vontade de Deus. Então Deus disse para Moisés, vem para cá, ele vai para lá, ele vai. Faça isso, ele faz. Diga isso, ele diz. Ou seja, ele não é rebelde, ele obedece incondicionalmente. E será que nós obedecemos incondicionalmente a Deus? Nós cumprimos os ensinamentos, a lei divina conforme Jesus ensinou, ou a gente fica relativizando, sabe? A lei diz isso, mas eu vou fazer só isso hoje. Eu vou deixar para amanhã, não, porque conforme a lei é para fazer no momento, na hora. Então, será que eu sou manso? Porque não pode reencarnar em um mundo de regeneração um espírito que não é manso. Porque lá todos obedecem à lei divina. Ainda não é um mundo onde reina o bem. Mas diferente daqui, é um mundo onde predomina o bem sobre o mal. Ou seja, é uma luta constante para fazer o bem. Quem não é manso não pode reencarnar em um mundo de regeneração. É isso que Jesus diz. Os mansos possuirão a terra. Quem não é manso não vai para o mundo de regeneração. E aí então vem uma reflexão a mais aqui a respeito disto tudo. E até citando, voltando na questão da Rússia e da Ucrânia, que alguns podem estar se perguntando quem é que está certo, quem está errado. E é fácil, a proposta do cristão é a paz, é o amor, é a reconciliação
com os inimigos. Então, quem vencerá essa guerra? Tanto russos como ucranianos, como toda a humanidade terrestre que se empenhar em promover a paz, o fim da guerra. Não importam as ideologias humanas que venham justificar a guerra ou o contra-ataque, não importa isso. A lei divina manda perdoar, amar e perdoar e ser indulgente. É a caridade conforme Jesus entendia. Esse é o dever do cristão. Ah, você está do lado de quem? Eu estou do lado de Deus, da justiça, do amor, mas da justiça divina, não da justiça humana, que na maioria dos casos só busca a vingança. Essa reflexão, esse é o nosso papel. Promovermos a paz onde quer que estejamos. E nós temos então, para reflexionar um pouco mais, uma colocação de Jesus, um trecho do Evangelho de Mateus, e que fala também de quem será julgado. Quem será julgado e quando será julgado? A partir disso nós podemos reflexionar se nós seremos salvos ou não. Ou melhor, se nós estamos nos salvando ou não. Porque Jesus está ali com Nicodemos. E aí nós já estamos no capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus diz: pois Deus amou de tal modo o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele está colocando, Jesus colocou, que deu seu Filho, entregou o seu Filho ao mundo perverso, que não o entenderia. Na maioria não o entenderia. Mesmo assim, Deus entregou o cordeiro no meio dos lobos, para que todos que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Aí muitos dizem assim: nossa, mas eu creio em Jesus. Será que eu acredito mesmo? Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegaria a Deus senão através dele. Então esse é o objetivo. Deus nos entrega Jesus para que ele nos mostre esse caminho, nos mostre a verdade, nos tire da ignorância para que nós possamos nos salvar. E aí no capítulo 3, versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgue o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então aqui de novo, colocado, que nós não devemos julgar os outros. Nós nos colocamos na condição de Deus. A nossa intolerância vem da nossa ignorância, da nossa arrogância, a prepotência de acharmos que podemos julgar os outros. Se Jesus, que é o governador da terra, não julga, ele mesmo, Jesus, chegou para a mulher adúltera e disse que ele não a condenaria. Se ninguém te condenou, mulher, todos já foram embora, eu também não te condeno. Mas disse: não voltes a pecar mais. E dizia muitas vezes: não voltes a pecar mais para que algo pior não te aconteça. Então, ensinando a lei de causa e efeito. E é isso que Jesus veio nos trazer. Ele não veio nos julgar, ele veio dar o exemplo. É essa maneira aqui. Só existe essa maneira de evoluir, de chegar até Deus. E aí depois, no capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Aí muitos vão dizer assim: ah, mas eu creio em Deus. E creio em Jesus. Ah, então eu não vou ser julgado. Será que crê? Será que crê mesmo? Se cresce, não estaria aqui nesse mundo de provas e expiações ainda.
Crer significa confiar em. Crer significa aceitar como verdadeiras suas palavras ou manifestações. Aceitar como um manso. Porque o manso não questiona. O manso obedece incondicionalmente. Com quem estiver, onde estiver. A qualquer tempo. Então, será que nós aceitamos? Não, nós não aceitamos. Nós não somos os mansos ainda. A maioria de nós ainda não é manso. Porque nós não obedecemos incondicionalmente, tal qual Moisés. Não conseguimos nem obedecer a orientação, a lei, a ordenação de Jesus, porque Jesus, quando falava, ele estava falando de algo que nós devemos cumprir. Se nós vamos fazer ou não, é o nosso livre-arbítrio. Mas ele está falando uma ordem para nós. Ele diz, reconcilia com o inimigo, seja tolerante, perdoe, seja bom para com todos, em especial para aqueles que a gente não gosta. Em especial para quem a gente não gosta, a gente deve ser bom. Para dar um exemplo para os outros e principalmente para nós mesmos, de que nós podemos superar a nossa ignorância, a nossa maldade. Porque quando nós não perdoamos, nós achamos que nós estamos fazendo mal para o outro. E nós é que estamos fervendo, queimando por dentro, desenvolvendo doenças psicossomáticas e nos condenando ao exílio, de irmos para o mundo de provas e expiações muito rudimentar. Muito rudimentar. Onde as mulheres engravidam muito jovens. Tão logo é possível, porque a expectativa de vida lá é 20 anos, 30 anos, no máximo, já morre. E geralmente morre por doença ou assassinato ou fome. Morre assassinado, seja por predadores, seja por outros seres humanos, por doença, por fome. Isso é o normal no mundo de provas e expiações que aguardam todos nós que não decidimos agir pelo bem. Então não é bondade para com os outros ser tolerante, não é bondade para com os outros agir bem, não é bondade para com os outros perdoar. É bondade e misericórdia para conosco mesmo. É compaixão para conosco mesmos. Crer em Jesus não é ostentar uma cruz, dizer que faz parte de uma religião, ou trabalhar em alguma religião, ou dar palestra espírita. Crer em Jesus não é isso. Crer em Jesus é obedecer incondicionalmente. Por isso a importância fundamental de estudar para se avaliar todos os dias. Porque talvez eu não tenha amanhã como reencarnado. Ainda no capítulo 3, versículo 19, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a treva do que a luz, pois as suas obras eram más. Nós temos que fazer o bem onde quer que estejamos. É o que Jesus exemplificou. É isso que ele mostrou. E aí o julgamento é o quê? Que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para tirar a gente da escuridão, da ignorância. Eu não enxergava isso. Agora está claro para mim como eu devo fazer, porque é só ler qualquer parábola, qualquer passagem da Bíblia, que nós já estudamos muito, que nós já conhecemos há 21 séculos. Há 21 séculos nós conhecemos isso, mas decidimos que não vamos crer. Quando eu tomo um copo de água, eu estou crendo. É um ato de fé. Eu sei que eu tenho sede, e se eu tomar essa água, eu vou matar a minha sede, mas não vou matar o meu corpo. Se eu chego à beira de um precipício, e sei que se eu pular lá, eu acredito que se eu pular eu não morro, eu vou morrer, eu não pulo. É um ato de fé, não fazer o que é errado. Um ato de fé, fazer o que é certo. Isso é crer. Mas nós não ainda cremos em Jesus
da mesma maneira quando nós tomamos um copo de água para matar a sede. Nós acreditamos mais nas questões materiais do que nas questões espirituais. Eu acredito e não pulo do precipício, porque sei que vou morrer e não quero morrer. Mas eu não adentro nos ensinamentos do Evangelho em profundidade para salvar minha alma. Nós ainda não fazemos isso. Por isso que estamos nesse momento dificílimo. Dificílimo. E Jesus disse em Mateus 5, versículo 37, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Ou seja, eu faço o bem, conforme Jesus ensinou. Sim, sim. Isso não é o que Jesus ensinou. Não, não. Não existe relativização. Não existe politicamente correto. Existe o espiritualmente perfeito, que são as leis divinas. E sendo ele, para o fechamento desse nosso estudo, da nossa reflexão, sendo ele o caminho, e para que não houvesse dúvidas de como prosseguir, ele nos deixou o seu mandamento, para ser cumprido por aqueles que decidem crer nele. Então, na dúvida, eu não estudei todo o Evangelho, eu não li todos os 4 Evangelhos, né, os ensinamentos de Jesus trazidos pelos 4 evangelistas, não li. Eu não tenho todo o estudo de uma casa espírita, de todos os cursos, como é que eu posso proceder? Para que não houvesse dúvida com relação a isso, ele deixou o seu mandamento para aqueles que decidem crer nele. Nesse caso, para aqueles que desejam serem salvos, se salvarem. Em Mateus 13, versículo 34 a 35, ele disse, isso na última ceia, foi a última recomendação que ele deu para os discípulos, que ele deixou isso para a humanidade. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. É para amar uns aos outros. Mas na dúvida da maneira de como amar, como é que eu faço para amar? Lembra como Jesus nos amou e reproduza isso. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, na compreensão. Aqueles que creem, amam uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Isso não é fácil. O momento é de desafio, de dificuldade extrema para todos nós. Porque também Jesus disse, que está em Mateus capítulo 10, versículo 22, que sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, esse provou que realmente crê. Então agradeço a todos pela paciência de acompanharem toda a palestra. Pedimos que compartilhem as palestras da nossa Sociedade Espírita Paulo de Tarso para que esse trabalho seja divulgado, a mensagem do nosso mestre seja divulgada. Então, por favor, compartilhem e continuem atentos a todas as atividades da nossa Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Que todos nós tenhamos a força moral para decidirmos definitivamente crermos em Jesus e em Deus. Muito obrigado, que assim seja.